Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Afro Mary. Hoje decidi trazer a psicóloga brasileira Xenia Carlson. Muito obrigada por me aceitares aqui e aceitares participar neste meu projeto de inspirar outras pessoas, outros jovens negros. Hoje vamos falar da saúde mental da população negra. Então, a psicóloga Xenia, ela já é super experiente nesta área e faz vários estudos, várias pesquisas e investigação nesta área, tem o projeto Papo Preta. E então vamos falar um bocadinho só para perceber o que é que a Xenia agora está aqui em Portugal a fazer, um bocado do teu trabalho, um bocado também dessa área da saúde mental, da autoestima e que conceitos também podes dar aqui para as pessoas desmistificarem a ideia da ida ao psicólogo. É verdade. Foi uma coisa que eu notei quando cheguei em Portugal. Sim. Ainda existe um tabu. Muito grande. A saúde mental está muito atrelada à ideia de doença. Não vê o setting terapêutico, né, o serviço do psicólogo como um recurso importante. Nem sempre para tratar a doença em si também, mas vai além. Eu costumo dizer que hoje a clínica psicológica ela também é um lugar político. Sim. De desenvolvimento humano, de desenvolvimento de construção de negritude em nosso caso, na comunidade negra. O Papo Preta começou há 3 anos atrás, um encontro com a minha amiga e irmã, Claudina Damasceno Osório, em contexto de psicologia social. Uau. E aí fundamos esse projeto, a princípio voltado para a saúde e bem-estar da mulher negra, mas hoje estendido a toda a população negra, inclusive nós também trabalhamos com famílias negras. Mas o que é que disputou vocês iniciarem este projeto? Qual foi a ideia inicial? Porque é que tiveste essa ideia? A ideia é uma ideia crítica sobre uma psicologia tradicional que não foi formulada necessariamente para atender às necessidades que são muito específicas do universo da mulher negra. Então trabalhávamos em contexto de comunidades no Rio de Janeiro. A maioria da população era negra, mas não tinha um trabalho direcionado para essa população. Então o que se estavam fazendo nesses espaços? Realmente, o que era colocado estava sendo escutado, e aí? Então, na verdade, o projeto ele surge como uma crítica. Uma crítica mesmo. Para responder essas perguntas todas? Sim, porque aí a gente se dá conta da gravidade do problema. A gente passa um percurso acadêmico, onde nenhum autor negro nos é apresentado, nenhum conhecimento é produzido e nos apresentado em relação a esse tipo de temática. O racismo nem sequer é falado. Como se não existisse um país com 56% que tem 56% de negros. E são muitas informações que nos são negadas já no início do percurso acadêmico. Por exemplo, no Brasil, praticamente quem fundou a escola de psicanálise no Brasil foi uma mulher chamada Virginia Bicudo. A primeira psicanalista não médica no Brasil. Foi uma mulher que ajudou a formar a psicanálise no Brasil. E, no entanto, ninguém fala dela. Você vai em qualquer discussão de psicanálise, qualquer escola de psicanálise, ela foi completamente invisibilizada. E é uma mulher negra. E era uma mulher negra. Se você for ver a história, é uma mulher negra foi muito poderosa, muito influente, muito à frente na época dela. Sim, lá na década de 40, de 50. Foi a primeira mulher negra que fez uma dissertação de mestrado focada em racismo. Porque ela fez uma pesquisa sobre famílias negras e ascensão social, de como essas famílias negras de classe média alta viviam, a questão do racismo. E isso foi nos despertando questões críticas e a partir daí fomos começando a construir um conhecimento
de que era muito difícil de encontrar, sabe? Nunca foi oferecido. Okay. Tanto que no Brasil existe um instituto, que é um instituto muito famoso, que forma psicólogos, né, dentro dessa temática, hoje tem mais, mas na época era só o AMA Psique, que fica em São Paulo, né, que é um instituto referência, né, que é um instituto de estudos de psicologia voltado à população negra. E aí fomos construindo essa trajetória, que é árdua, mas porém muito gratificante. Porque foi muito necessário. O projeto, quando começou, ele se expandiu com muita rapidez. Porque havia uma necessidade grande. Havia uma grande necessidade, porque aí começamos a ouvir das pessoas negras que chegaram. É porque eu tô procurando psicóloga negra, porque a minha psicóloga é branca. Ela é muito boa. Mas quando eu falo de racismo, aí vem as frases clássicas. Não, coisa da tua cabeça. Não, somos todos iguais. O Brasil é um país que somos índios, negros e brancos. Né? Essa romantização que infelizmente também transpassa a clínica psicológica. A gente se deu conta que os psicólogos eles não estavam preparados para atender esse tipo de demanda e não sabiam tratar racismo. E aí entra a branquitude como sistema. Não conhece, não sabe, nega. É assim que a branquitude funciona, atua. Não é um conhecimento que eu estou produzindo, eu não sei disso, então isso não existe. Essa experiência não é minha, então a sua experiência ela não existe. Né? Isso é aí que a branquitude emerge. Sim, e então essa branquitude forçada... Sim, que é um sistema, assim como o racismo. Sim. Quais são os sintomas que depois causa na população negra? Olha, o racismo, ele é como o racismo, a gente romantiza o racismo e desclassifica, né? O racismo não é ser chamada de preta, ser chamada de bandido. É muito mais isso. O racismo ele é um sistema que estrutura a sociedade. Por exemplo, eu conheço alguns negros que falam, não, mas eu nunca sofri racismo. Isso é impossível. Isso é impossível. É impossível. Por quê? Ele pode até ter passado grande trajetória da vida dele, sem ter sido chamado de macaco, ou de prostituta, ou de preta, ou volte para a sua terra, que aqui é uma frase clássica. Né? Sim. É até engraçado, meu Deus. Mas essa é outra história. Mas, se ele está, por exemplo, trabalhando dentro de uma empresa e que ele não vê outros negros, só tem ele, se ele entra num espaço que não tem negros, isso também é racismo. Claro. O racismo ele pode ser expressado de muitas formas. Então, sabe, o racismo não é uma expressão emotiva, uma reação comportamental, né, baseada em emoções e desafetos. O racismo ele é um sistema. Um sistema que provoca todos os tipos de violência, violências sistemáticas, que faz com que a população negra adoeça. E às vezes até sem saber o porquê. Exato. Né? Sim, percebo perfeitamente isso, porque também se passa comigo, obviamente, afeta toda a gente, mas eu acho que também a comunidade negra, como não quer ir ao psicólogo, ou pelo menos não tem essa ideia de ir ao psicólogo, tem isso como tabu, normaliza certos sentimentos como se fossem naturais. Sim. E até que ponto, ou como é que os teus clientes vêm a ti? É quando chegam a um ponto limite? Sim. Basicamente? Sim. Em vez de ir tratar-se o quanto antes, basicamente? Sim. Porque nós temos bastante traumas desde crianças que nos vão moldando. O nosso nascimento é traumático. Exato. Porque a sociedades que são estruturadas pelo racismo, é uma sociedade que recebe uma criança branca de uma forma e uma criança negra de outra forma. Eu até posso arriscar dizer que eu nem sei se essa sociedade recebe uma criança negra. Talvez ela ature. Exato. Não sei. Né? É uma desconfiança que eu tenho. Né?
tem algumas problemáticas, né, sobre essa questão do autocuidado, do cuidado psicológico e da necessidade do cuidado psicológico, né, pela população negra. Primeiro, o discurso é que não tem dinheiro. Sim, é sempre terapia é muito cara. Sim, né? sim. Mas até entendo. Sim, alguns casos, sim. Né? A comunidade negra é a que ganha menos, é a que tem sim, trabalhos mais minutos. Exatamente. Sim. Né? Tem muitas questões sociais que atravessam e isso é inquestionável. Certo? Sim. Mas também existem muitos serviços que têm baixo custo. Ok. Mas existe por exemplo, eu raramente deixo de atender alguém. Ok. Principalmente por questões financeiras. Eu sempre chego num consenso. Ok. Né? Claro que eu tenho, né, o meu valor no mercado. Tem que ser remunerado, não é? Exatamente. Claro, é o meu trabalho. Mas dificilmente uma pessoa fez atendimento. Pois. Né? E eu fiz atendimento social durante muito tempo. Ok. Existem. Aqui no Brasil existem mais espaços, né? Um país maior, né? Estamos falando e construindo esse conhecimento antes. Aqui é muito novo. Entendo que isso tem que ser construído. Né? Essa é o meu grande objetivo quando fui convidada para entrar no Imune, que eu fui convidada para ser diretora do Departamento de Sororidade e Entreajuda no Imune. E o que é que faz lá? Eu faço os projetos voltados para a mulher negra, né? Okay. De saúde mental, bem-estar, autocuidado. Então, a minha esperança, estou aqui para isso, para que se crie cada vez mais espaços, né, que as pessoas possam ter acesso. Okay. Essa é a primeira questão. A segunda questão é mais profunda, né? Temos esses atravessamentos históricos que, infelizmente, a gente assimila ideias de que somos fortes demais, desprovidos de afeto, né? Não temos necessidade de expressar nossas emoções e vamos nos habituando com essa ideia, adoecendo no meio do caminho. Ou seja, é errado, procurem um psicólogo. Sim, é errado. Sim. Não é porque eu sou psicóloga, não. Não, a caminhada de uma mulher ou um homem negro já é difícil. Muito. E sem ajuda, muito mais difícil. Outra questão é que, infelizmente, agora que essa discussão está sendo feita. Ok. Né? Porque a psicologia, a psicoterapia, tradicionalmente eram espaços transitados para brancos. Afinal de contas, foi construído para tratar o sujeito branco, não o sujeito negro. Claro. Entende? Então, a população negra também tem dificuldade de enxergar esses espaços como espaços de acolhimento. Ok. Sabe? Mas vai chegar lá, vai falar de racismo, vai ser acolhido. Vou falar das minhas coisas para uma pessoa branca, até que certo ponto ela vai entender ou não. Sim. Então eu acho que essas três questões são as mais importantes. Tem muitas outras, mas eu acho que essas três são as questões chaves. E aí eu acredito num trabalho psicoterapêutico, mas eu também acredito num trabalho preventivo. Ok, pois é. De conscientização. Sim. Porque eu acho que há muita gente que não tem consciência, normaliza mesmo esses sentimentos e anda e acha que a vida tem que ser aquele difícil sempre. E ainda tem o advento da psiquiatria, da medicalização. Ok. Né? Então, tá muito mal, procura um serviço de saúde, o médico geralmente te empurra um antidepressivo, e já tá. Um Rivotril e vamos que vamos. Segue a vida. As pessoas ficam viciadas. Né? E medicação trata sintoma, não trata causa. Pois. Né? A causa tá lá. Né? Então, vai continuar. O ambiente terapêutico, vamos falar das causas, das nossas dores. Por que dói? Dói, sim. Por que tá doendo? Sim. E nós no fundo sabemos porque é que está a doer, mas é difícil expressarmos, é difícil pôr tudo cá para fora e eu percebo também isso, mas eu cada vez mais quero encontrar terapeutas negras e a pergunta que me fizeram também quando eu disse que vinha aqui era onde é que as pessoas podem encontrar terapeutas negros?
Pois é. Conheceste muitos aqui em Portugal no tempo que estás aqui? Eu conheci poucos. Pois. Né? Inclusive, já estamos preparando, porque no Brasil a gente treina psicólogos negros para fazer esse trabalho. Sim. O Papo Preto ele tem um trabalho muito particular, que foi construído especificamente, detalhadamente, baseado em todos os nossos casos clínicos. É um projeto que já passou mais de 2.000 pessoas. Então... Então nós temos bases sólidas, né, para oferecer um trabalho que ele é muito particular. Muito particular. A gente faz uma releitura crítica sobre conceitos, né, muito tradicionais da psicologia, né, e junto com conhecimentos do panafricanismo, negritude, atravessamentos históricos, questões transgeracionais. É muito estudo, né, para poder construir o que a gente faz hoje. E nós temos resultados. Pronto. Temos o mais essencial. Mas aqui em Portugal achas que ainda é um trabalho enorme que precisa ser feito? Porque vocês no Brasil já têm esse estudo avançado de várias questões que só agora nós estamos aqui a começar a falar. Mesmo eu com este projeto, só agora é que se está a começar a falar das inseguranças, das questões. Porquê que há tanto medo? Porquê que há tanta reticência? Sabe qual é a minha esperança? Eu entendo que em Portugal ainda tudo é embrionário, não só a psicologia voltada a luta antirracista que é embrionária. Mas a minha esperança é que também quando chega e amplia rápido. Porque aí volto na questão anterior, a necessidade existe. Então eu acredito que psicólogos negros vão chegar até a mim. Já estou montando um treinamento, um curso para formar psicólogos negros, para dar conta, porque eu não sou solicitada só aqui em Portugal. Eu sou solicitada na Suíça, no Luxemburgo, sabe? Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é bem avançado, mas por exemplo, brasileiras que moram lá, que são negras, elas procuram o Papo Preto, são atendidas pelo Papo Preto. E se for um psicólogo branco, há pessoas que têm abertura para falar destas questões. Se eles quiserem também fazer uma formação contigo ou aprender contigo, já tiveste essa abordagem a alguém querer vir falar contigo para tentar perceber a tua investigação? Acho fundamental, né? Tem uma grande discussão em relação a isso, sabe? Sobre a detenção do conhecimento, porque assim, acredito que a única problemática seria a representatividade. Tá? Porque o Papo Preto ele foi construído sobre duas bases fundamentais. Primeira é a representatividade. Então, a gente entende que profissionais negros é importante ver profissionais negros em lugar de conhecimento, né, de prestação de serviços, né, ver o profissional negro como técnico, né, e a construção do conhecimento e tudo isso que eu já tinha falado anteriormente para você. O psicólogo branco, claro, ele também devia participar. Porque eu acho que é uma demanda terapêutica e qualquer profissional ele tem que se instrumentalizar para atender. Inclusive eu acho que um psicólogo, mesmo sendo negro, se ele não tiver instrumentos suficientes para fazer o manejo terapêutico do racismo, eu, assim, por questões éticas, deveria encaminhar, porque, por exemplo, a psicologia às vezes tem campos que são muito específicos, né? Tem psicólogos que são especialistas em tratar autismo, né? Um psicólogo que nunca leu nada sobre autismo não vai saber, sabe? Então é isso, sabe? Existe uma ética profissional, né? Um profissional que ele tem que se instrumentalizar para o mercado de trabalho, para as demandas sociais, né? É uma demanda social hoje atual, latente. Está aí, né? A população negra está com vontade de se tratar, muito afim disso. E eu acho que os profissionais eles têm que se preparar para isso. Atender. Exato, eu acho que cada vez mais as jovens também se tentam expressar de várias formas, mas eu acho que ainda há uma reticência porque não há representatividade e então não sabem onde procurar e também só há aqui em Lisboa.
Ou seja, o resto de Portugal, as pessoas ficam um bocadinho isoladas, quem vive nas outras partes de Portugal. Que ações é que achas que aqui em Portugal, em relação ao Brasil, que ainda são urgentes, as mais urgentes de serem feitas aqui para a mudança e para a luta da discriminação racial? Dentro da psicologia? Sim, também, e fora, também nas associações, tudo. De uma forma geral, eu acho que as associações, eu tenho esse sentimento, fiquei com essa impressão. Ainda tem uma luta muito solitária, não sei se é resquício de uma cultura que ainda é nossa, né? Dessa coisa que a gente assimilou, de que o negro não é de confiança, que é muito competitivo, que não dá conta do trabalho, que não tem seriedade. Essas narrativas que nos direcionam e a gente acaba assimilando de uma certa forma. De não ter confiança em outra pessoa negra, né? De entender que a luta ela só tem efeito com união de forças. Mesmo que sejam em associações, instituições diferentes. Isso é uma coisa que eu acho um pouco delicada. E acho que deveria ser resolvido o mais rápido possível, né? Realmente as associações se apoiarem, mas de verdade. Sim, serem mais unidas. Exatamente. Tá o evento de uma associação acontecendo, as outras vão. Não, mas nem que mande um representante. Exato, para haver uma. Exatamente. Acho isso. Deveriam resolver isso muito rápido. Muito rápido, sim. Sim. Porque eu já estive em alguns eventos que pessoas brancas dizem que nós não emplacamos pautas e leis, e enquanto pessoas LGBTs estão emplacando, e que eu acho uma comparação muito esdrúxula, né? Porque claro que existem são questões completamente diferentes. Sujeitos completamente diferentes e acessos diferentes. Eu acho que isso não deveria nem ser colocado em questão. Mas acho que isso é usado contra nós. Então eu acho que a gente deveria fazer um esforço maior para poder nos apoiarmos. Né? Porque unidos somos mais fortes. Porque assim, o que você está fazendo, vir aqui falar do meu trabalho, e você vir aqui e eu poder apoiar o seu trabalho. Exato. Eu acho que não essa troca. Não acredito não que possa ser feito de outra forma. Claro. Também valorizar o trabalho da pessoa negra, entende? Eu, por exemplo, eu tento consumir dentro da comunidade negra. Eu também tenho. Eu já fazia isso no Brasil. Empresas, por exemplo, que eu sei que tem questões de escravidão. Eu tô muito no consumo zero, né? Já há alguns anos. E eu tento consumir com a população negra. Né? Indicar o trabalho. Exatamente. Estou precisando de um site, prefiro procurar o negro. Estou precisando de uma fotografia, prefiro procurar uma pessoa. Estão a ver, apoiem-se. Sim, é urgente apoiarem-se. Como é que nós não podemos reclamar de nossa situação financeira se a gente não faz não suporta o negócio exatamente, se não faz circular os nossos recursos dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante, é um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Eu estou contribuindo para a mobilidade social de uma outra pessoa negra. Não, é super, super, super importante. E dentro da psicologia, realmente precisa de profissionais. E dentro da psicologia, que linhas é que tu fazes? Eu tenho uma formação, né, que me permite fazer uma articulação entre a psicanálise e a terapia sistêmica. Né? Tem recursos para tratar o indivíduo, né? Mas também tem recursos para tratar família, casal e grupo. Eu social entendo o sujeito também sendo construído, né, pelo social, não só individualmente. Então essas são as duas bases do meu trabalho. Então me faz sentido, que me permite fazer o que eu faço. Claro. E eu queria perguntar-te, em termos das famílias, por exemplo, eu sou afrodescendente, a minha família, os meus pais imigrantes, há uma diferença depois cultural quando eles imigram, vão para outro país, nós tornamos-nos afrodescendentes.
Já trataste de famílias e essas dinâmicas todas? Quais são as dificuldades maiores dessas primeira e segunda geração? Eu não tive oportunidade de tratar uma família negra aqui ainda. Tá? Essa é uma experiência que eu tenho do Brasil. Mas o que eu posso perceber é que existem muitas diferenças transgeracionais. Pois. Né? Acredito que os seus pais, quando chegaram aqui, era outro momento político, social, Sim. outro. Sim. Né? Agora vocês têm um momento bem melhor. Sim. Pode ser bem melhor aproveitado. Né? Mas existem algumas peculiaridades que eu vejo que se repetem nas famílias negras. Né? A questão do apoio, de motivar, né, o crescimento. É imprescindível que a família negra seja mais do que um lugar seguro, mas um núcleo que possibilite o desenvolvimento, né, dos filhos, né, para outras possibilidades. Mas não achas que como essa primeira geração tem mais um espírito de sobrevivência, às vezes essa motivação fica um bocado de lado? Exatamente. Não te motivam, não dão palmadas, não aplaudem o que tu fazes, basicamente. Eu entendo. Eu entendo. Eu também entendo agora com mais maturidade. A questão é que, como eles vieram de um outro momento, talvez esse pensamento não faça sentido para vocês. Agora sim, pois que eu tenho. Vocês têm outras necessidades. E isso tem que ser trabalhado, porque eu entendo que eles vieram de outro momento, mas nós estamos vivendo em outro momento. Sim. Nós estamos vivendo num momento em que famílias negras têm que fazer investimento no desenvolvimento intelectual, laboral, afetivo dos filhos. É necessário. É necessário também que criamos possibilidade de mudar um pouco as nossas narrativas, né? Sim. A gente não precisa estar condenado a perpetuar as mesmas coisas. Sim, comportamento, a gente todo, podemos ser diferente. Reinventar. Por que não? Temos mais recursos hoje. Né? Então, os jovens negros precisam que a família realmente invista afetivamente, motive, apoie. Sim, é muito difícil na cultura africana, cultura negra, muito difícil, porque é um bocado de lei de sobrevivência, trabalha, faz, estuda isto, mas não há uma real motivação, desenvolvimento para tu te expandir e isso tudo. E isso é que no Brasil, por exemplo, o atravessamento histórico que nós temos é a escravidão. Né? Temos questões transgeracionais que são muito profundas e que ainda estão latentes nas relações familiares, né, parentais. Que conselhos é que podes dar em termos de dinâmicas familiares para esta questão? Os conselhos tem algumas coisas que a gente também tem que desmistificar, né? Que como você falou anteriormente, estamos lutando por sobrevivência, né? Por muitas e muitas gerações. Temos também outras formas de mostrar afeto, né? Às vezes formas mais práticas, mas são demonstrações. E o que é demonstração de afeto? O que é troca de afeto? O que é? Assim, eu fico pensando, da mesma forma que eu penso nessa psicologia crítica, como é que também foram construídos esses conceitos, né, de como uma família tem que ser, né? A gente já sabe que as famílias hoje em dia são diversas, né? Famílias monoparentais, famílias homoafetivas, né? São tantos modelos que a gente tem que questionar, tantos modelos, né? Mas o que eu percebo dos jovens, da população negra, é uma grande, como é que eu vou falar? Não angústia, mas uma grande mágoa.
Sim, sim. De não ter um ambiente que proporcione Que se possa expressar. algumas necessidades que me parecem muito importantes para as pessoas. Fundamental. Me parece que as pessoas estão muito magoadas de uma mãe nunca dar um beijinho, ou dar um abraço, ou de falar, poxa, tirou nota boa na escola, Exato. que legal, Exato. Vamos comemorar, celebrar o outro, né? É verdade. Eu acho que Falta as isso. pessoas precisam, é o que elas mostram. É o que elas mostram, que elas precisam. É fundamental fundamentar essas relações, não é? De pais, filhos, e mudar um bocado. É um investimento no outro, né? Tá apostando no outro, o outro. A gente vive, enfim, né? Somos seres sociais, né? Precisamos de feedback. Sim, temos que. Não estamos sozinhos no mundo, temos que viver em sociedade. Não é? Exatamente. A família é o primeiro núcleo social, né? O que prepara a gente para o mundo. E a família negra tem esse estresse, né? De ter que preparar um sujeito para um mundo que não recebe muito bem a nós. E como é que os pais podem preparar agora uma criança negra que sabem à partida que ele vai sofrer de racismo, mas na escola principalmente, que eu tive uma conversa aliás, tive várias conversas com mulheres que tinham filhos e começavam a contar as primeiras situações de racismo na escola com os filhos, que não sabiam lidar bem. Sim. Como é que... Tem que ser atuante, tá? Primeiro, fazer com que essas crianças se sintam confortáveis nos próprios corpos, tá? Que o cabelo não é feio, não. Que a cor não está errada, não. Que não é burro, não. Validar essas coisas. Não é burro, não. Tem dificuldade de uma coisa, mas o coleguinha branco também tem. Claro. Todas as crianças têm, né? E ser atuante. Sim. Ir na escola e cobrar, né? Saber dos próprios direitos, sabe? Sim. Ser atuante. Olha, tá acontecendo isso, mas não existe racismo em Portugal. Tá acontecendo por quê? Às vezes a gente tem que jogar, né? Pegar a narrativa do outro e usar contra ele, porque não existe racismo em Portugal. Por que a minha filha está sofrendo racismo em Portugal? Por que ela está sofrendo racismo na escola? Por que o professor fez um comentário racista? Por que o menininho tá lá xingando ela de preta? Não existe em Portugal, por que está acontecendo? Então é realmente ser atuante. Eu acredito nisso. Porque se a família atua, fica em cima, você obriga o outro a tomar uma decisão. Né? Claro. E afinal de contas é direito, é de direito. É de direito. Por isso, pais, mães, não se esqueçam. Eu já sei que a educação aqui é uma educação que ela é toda construída numa narrativa muito romântica sobre colonialismo, né? Não se fala em invasão, se fala em... Sim. Não corresponde à verdade. Que não se corresponde à verdade. Essas coisas que eles inventam aí pra ficar mais bonitinho na foto. Eu, por exemplo, fiz este crochê no que bom. anteontem. Que bom. Agora já aprendi, porque gasta-se muito dinheiro em... Cara, é muito dinheiro. Tirar e não sei o quê. E depois eu não sei. Eu não tenho tempo, senão eu também o ombro não deixo que eu tenho problema. Pois, mas este é mais fácil, este é aquele de encaixar. Esta faz só encaixar. Sim. Então pronto, olha, estamos ali lindas, maravilhosas.